E aí, pessoas, beleza? E aí, vocês estão prontos para eu pesar o clima aqui hoje ou não? Eu ia gravar de qualquer forma e eu tava pensando em dois assuntos principais. Um deles é mais científico, o outro não é. E dessa vez eu vou ficar com o assunto que não é lá muito científico. Pelo menos até que algum psicólogo que esteja vendo aceite fazer um vídeo comigo para explicar esse fenômeno, eu não sei. Mas veja só, penso eu que na nossa cultura e na maioria das culturas por aí, as pessoas têm um grande problema em lidar com a perda. E sim, eu tô falando de morte mesmo. Repara o quão difícil é a gente, por mais que a gente tenha um entendimento dessa naturalidade, de que as pessoas um dia se vão e que nós mesmos não estaremos aqui em breve, tá? Daqui 200 anos ou menos, 150 anos, todo mundo que está no planeta Terra hoje não estará mais. E a nossa passagem aqui é muito breve, né? O universo tem por volta de 14 bilhões de anos. Então, o nosso tempo aqui, comparado com o tempo geológico ou o tempo do universo, é muito ínfimo. Não é quase nada, né? Então, por mais que a gente saiba que a gente tem um limite biológico, que a gente morre, que as pessoas morrem, nós não temos uma aceitação muito boa para isso. Inclusive, esse papo aqui, geralmente, não é um papo que as pessoas gostam de trocar, né, no dia a dia, ou até mesmo de assistir um vídeo sobre isso. Porém, eu tenho pensado que uma das coisas que dificultam essa aceitação natural, e por mais que a gente saiba que é natural, é difícil. É difícil imaginar a nossa própria morte, a morte das pessoas que a gente ama e assim por diante. Mas o que dificulta ainda mais essa aceitação é justamente por esse assunto não acontecer de forma natural. A gente não conversa sobre isso. Ninguém gosta de falar sobre isso. Então, a gente tem um distanciamento desse assunto, o que acaba ficando distante do natural também. Porque uma vez que a gente não troca essa ideia, isso é visto como algo não muito bom, não muito natural. E é por aí que a gente consegue entender as crenças, né. E tá tudo bem, de verdade mesmo. Nesse aspecto, eu gostaria muito de estar errado, porque como eu não tenho, né, uma crença, isso não significa que eu tenho uma vida triste, muito pelo contrário, eu amo viver, eu gosto muito, de estudar o que eu estudo e tudo mais, mas eu quero muito estar errado no sentido de que, seria muito bom e confortável que houvesse algo depois, ou uma continuação, não sei. O fato é que eu acho, da minha percepção, que da mesma forma que eu não sei onde eu estava e nem como era antes de eu ter nascido, também não saberei onde eu vou estar e não vou lembrar de nada depois que eu me for. Então, eh, eu estou completamente despreparado para este evento, que é a ausência de existência, né. É uma coisa que eu particularmente, né, assim como a maioria de vocês, não sei lidar com essa porra. Penso nisso muitas vezes, né, no decorrer da minha vida, assim, como seria perder alguém próximo ou eu mesmo, morrer. Não é não existe uma aceitação, da minha parte de forma positiva, e eu acredito que da maioria de vocês também não, e justamente a ausência de diálogo sobre isso na sociedade, com as pessoas que a gente conhece, torna muito mais difícil, torna ainda mais difícil a gente entender isso como natural. Então, se tem algum psicólogo, algum neurocientista assistindo esse vídeo e que gosta, tem vontade de falar nesse tema para ajudar pessoas, fica o convite aí para a gente fazer uma live, e trocar esse papo, trocar essa ideia, porque eu acredito que quanto mais a gente conversa sobre isso, mais naturalizado fica, eh, a perda de pessoas próximas, a nossa própria morte, porque isso é inevitável, né. Então, em algum momento, nós deixaremos de ser, né. E como eu dizia, a partir daí, eh, é compreensível, né, a crença. Não significa que todas as crenças, elas são, única e exclusivamente para lidar com esse lado, né, com o lado da morte, né. Mas muitas delas sim, né, porque traz um conforto, traz uma esperança de que o melhor ainda está por vir, ou que ainda vai acontecer, ou que existe uma continuidade, né.
é completamente normal a gente imaginar que o corpo e a mente, ou o corpo e a alma, ou o corpo e o espírito são algo separados, né. E lógico que, eu eu não sei, eu não acho que eu não sei se eu separaria, sabe, eu não sei nem eu acho que eu nem acredito em espírito, em alma, então assim, a gente é muito matéria, na minha concepção, muito matéria. E tanto que você só é você por conta de um pequeno conglomerado de massa de 1,2 kg, 1,3 kg. Então se você perde um dedo, você ainda é você, se você perde um braço, você ainda é você, se você perde a metade do seu corpo para baixo, você ainda é você, mas se você perde esse negocinho, essa bolinha de matéria que é o seu cérebro, você deixa de ser você. Então assim, eh, eu não sei, e eu queria trocar mais ideias sobre isso, porque é um assunto que tem que se naturalizar mais entre as pessoas, porque a morte é algo inevitável. E talvez seja por isso que você tem uma dificuldade grande em lidar com isso também, assim como eu. Então eu me incluo nessa dificuldade. Se você, sei lá, sentir vontade, deixa um comentário aí explicando o que você pensa sobre isso. E fica aí o convite para um psicólogo ou alguém que não necessariamente é um psicólogo, mas um neurocientista ou alguém da área da saúde, que queira falar sobre isso, fica aí o convite, inclusive para quem, sei lá, se alguém tem alguma crença e quiser trocar uma ideia, não tem o menor problema, eu acho que tudo isso é válido para tratar do assunto, né. A forma com que as pessoas enxergam o fim, de repente, pode determinar a forma que elas levam a vida delas, né. Afinal de contas, eh, tem uma implicação naquilo que a gente acredita, em como será o final. É o final mesmo ou é o final de quem você é agora, mas existe uma continuação? Então, assim, não sabemos e precisamos conversar sobre isso. Então eu quis puxar esse tema não científico, mas que pode fazer bem a gente trocar essa ideia, para deixar um pouco mais leve e mais naturalizado esse assunto sobre morte. E eu não tive a intenção de baixar o clima aqui, mas talvez tenha sido inevitável. Se bem que pode ajudar bastante trocar ideia sobre isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da reflexão. Tamo junto e até a próxima.